Oi, crianças, como estão? Como passaram a semana? Eu gostaria de conversar um pouquinho hoje sobre um tema muito importante que faz parte do cotidiano de nós que somos imitadores do nosso Senhor Jesus Cristo, que somos os seus amigos e que nos esforçamos em fazer aquilo que lhe agrada. Nós temos estudado durante vários domingos a respeito de temas que falam sobre a vida de Jesus, sobre as atitudes que ele espera de nós. E uma das coisas que eu gostaria de estar falando com vocês hoje é a respeito da oração. Quando nós temos um amigo que a gente gosta muito, que a gente convive muito com ele, quanto mais tempo a gente passa com ele, mais tempo a gente quer passar. A gente quer compartilhar com os nossos amigos as nossas conquistas, quando a gente ganha um presente, quando a gente passeia num lugar legal, a gente conta para esse amigo, a gente quer que o amigo vá lá também, veja como é, quando a gente tem um brinquedo legal, quando a gente ouve uma música legal, não é? Tudo a gente quer compartilhar com um amigo quando a gente gosta bastante dele. E também a gente confia de contar. Às vezes uma coisa que deixou a gente triste, ou magoado, ou preocupado, a gente confia de contar para esse amigo. E é isso que Deus espera de nós, que a gente possa depositar nele a nossa confiança, os momentos de alegria, os momentos de tristeza, que a gente possa estar sempre diante dele com o coração disposto a ouvir o que ele tem para falar para nós e a falar para ele tudo aquilo que nós estamos sentindo, né? Mas para a gente fazer isso, a gente precisa ter uma rotina de oração. A oração é a conversa com Deus, né? E como eu disse, quando a gente tem um amigo que a gente gosta muito, a conversa não tem fim. A gente começa a conversar, conversa, e às vezes a gente nem percebe que as horas se passaram. Dessa forma deve ser a nossa vida de oração com o Senhor, né? Porque Ele espera que a gente fale com Ele. Veja o que fala em Tiago 4, 8, a parte A desse versículo. Fala: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros, né? Então, se você quer ter Deus perto de você o tempo todo, o que a gente tem que fazer? A gente tem que se achegar a Deus através do quê? Da oração, da conversa, de expor aquilo que nós estamos sentindo, aquilo que nós desejamos, aquilo que nós esperamos, né? Só que muitas vezes nós temos as nossas orações respondidas, muitas vezes. Porém, algumas vezes Deus não responde a nossa oração. Porque para Ele que conhece o futuro, para Ele que sabe todas as coisas, a palavra de Deus fala que Ele conhece a palavra mesmo antes da gente falar. Muitas vezes a gente quer uma coisa que a gente acha que vai ser bom para nós e não vai ser bom. E Deus, sabendo disso, não responde às nossas orações, né? Veja só, existem muitos exemplos de pessoas na Bíblia que oraram e que Deus ele deu a resposta negativa para essas pessoas ou simplesmente não respondeu a oração. O próprio Jesus, né? Quando Jesus estava sendo crucificado, quando ele estava sendo entregue às pessoas que iam matá-lo, o que ele falou? Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice, né? E Deus sabia que ele não podia, que ele podia fazer aquilo porque ele tem poder para fazer o que ele quiser. Mas aprove ao Senhor que Jesus morresse na cruz para nos salvar. Outra pessoa que orou ao Senhor e teve a sua oração de forma negativa, Deus não respondeu, foi o apóstolo Paulo, pedindo que Deus o livrasse de um problema que ele tinha, que nós não sabemos qual é, mas ele orou várias vezes e Deus não respondeu, né? E temos exemplos de outras pessoas que também oraram ao Senhor e tiveram sua oração respondida. Ana, mãe de Samuel, orou pedindo a Deus um filho e Deus respondeu. Davi fez várias orações ao Senhor e Deus respondeu. Mas Davi também orou pedindo a Deus quando o filho dele nasceu do seu relacionamento com Batseba e o menino estava doente e iria morrer. Ele orou pedindo a Deus que não fizesse isso e Deus respondeu de forma negativa também, né? E sabemos de outras e outras pessoas que oraram ao Senhor e que tiveram as suas orações respondidas, né? O profeta Elias, ele orou pedindo chuva e a chuva veio, né? Primeiro ele orou pedindo para que o tempo, para que não chovesse e ficou
sem chover. Depois ele orou pedindo chuva e Deus respondeu. Então Deus responde a oração no tempo dele, da forma que ele julga que seja melhor. Não é do jeito que eu quero, nem do jeito que você quer. Mas se Deus conhece tudo que nós falamos e tudo que nós pensamos, por que nós devemos orar? Exatamente porque Deus quer ter comunhão com a gente, né? Ele quer ouvir de nós o que nós estamos precisando, Ele quer ouvir de nós o nosso agradecimento, Ele quer saber que nós temos um coração grato e obediente, Ele quer ouvir, Ele quer conversar conosco através da sua palavra, né? Então Deus sabe todas as coisas, mas Ele espera que nós, como filhos, nos colocamos numa posição de humildade, numa posição de dependência, que a gente possa expressar os nossos sentimentos a Ele através da oração, né? No Salmo 6, versículo 9, fala o seguinte: o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração. Então, quando nós paramos para conversar com Deus, para expor diante dele a nossa oração, ele acolhe a nossa oração, né? E se for da vontade dele, se for algo que vai ser bênção para nós e que vai ser bom para a gente, ele ouve e ele atende às nossas orações, né? Veja mais, em Mateus 21, 22, o nosso Senhor Jesus Cristo fala o seguinte: e tudo quanto pedires em oração, crendo, recebereis, né? Então, quando a gente coloca a nossa oração diante de Deus, a gente tem que crer que Deus está ouvindo o que nós estamos falando e que Ele vai nos responder, tá certo? Porque Deus tem poder para fazer infinitamente mais do que pensamos ou pedimos, né? Então, a minha conversa com vocês hoje é a respeito disso, de saber que Deus está aguardando a nossa oração e que nós temos a oportunidade de conversar com Deus, que é o nosso melhor amigo, de expor para Ele os nossos sentimentos, os nossos desejos, as nossas angústias e frustrações, as nossas preocupações. E Ele vai ouvir e vai acolher a nossa oração, como for da sua vontade, tá bom? Desejo que todos tenham uma semana rica e abençoada, cheia de bênçãos, cheia de vitórias, cheia de oração, conversar com Deus, expor a nossa gratidão, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós, estamos guardados e protegidos na nossa casa, alimentados e aproveitando até, né? Por que não? A quarentena, esse tempo que nós estamos em isolamento, temos uma vida tão agradável, né, crianças? E todos estamos com saúde, né? E é um motivo de muita gratidão. E devemos orar também agradecendo ao Senhor pelas bênçãos que Ele tem dado a cada um de nós. Vamos orar nesse momento, então? Senhor nosso Deus, Pai querido, nós te agradecemos porque nós podemos conversar com o Senhor e porque o Senhor acolhe, ó Deus, as nossas orações. Queremos pedir, ó Pai, que o Senhor nos ajude para que não tenhamos distrações, ó Deus, e que possamos dedicar um tempo em conversa com o Senhor, nos desligar, ó Pai, das coisas do mundo, Senhor, das mídias, ó Pai, dos jogos, das distrações e colocar diante do Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o nosso pedido. Agradecemos ao Senhor, ó Pai, por mais uma semana que passou e pedimos, ó Pai, a tua proteção para mais uma semana que se inicia. Fica conosco, nos ajude, em nome de Jesus, e perdoa, Senhor, os nossos pecados. Amém. Amém? Então vamos conversar bastante com Deus essa semana, o nosso amigo mais verdadeiro, nosso amigo mais presente, porque aquele amiguinho que você gosta tanto não pode estar com você 24 horas, mas o Senhor Deus pode, Ele está com você o tempo todo, porque Ele não dorme e Ele está sempre atento ao seu pedido de oração, tá bom? Uma boa semana para todos e que Deus abençoe.